Olá, esse é o nosso primeiro encontro de aula nessa modalidade à distância, diante dessa crise causada pela pandemia da contaminação pelo vírus SARS-CoV-2. Nas semanas anteriores, nós realizamos atividades domiciliares relativas ao terceiro crédito da disciplina. Essa semana, iniciamos essas aulas e semana que vem já vamos ter uma avaliação parcial relativa ao AV1. Essa aula faz inclusive parte dessa avaliação. Então assistam essa aula durante esse fim de semana, durante o feriado, com calma. Estudem. Semana que vem, no horário da aula, nós teremos uma avaliação que vai compor o AV1. Então, de imediato eu peço para que todos acessem o portal Sagres para obter as informações sobre as atividades, né? Quem já prepara as atividades, me enviar por e-mail, olhar a solicitação que eu faço à liderança da turma para reunir as atividades de todo mundo e compactá-las, né, no formato .zip ou .rar, me encaminhar também por e-mail nas datas que eu informei lá no portal. Tudo bem? Então vamos falar sobre imposto de renda da pessoa jurídica. Nas aulas anteriores falamos de imposto de renda da pessoa física. O imposto de renda ele também incide sobre a atividade da pessoa jurídica. Ele vai incidir sobre o que da pessoa jurídica? Sobre o lucro. Então toda vez que a pessoa jurídica oferir lucro, ela será devedora do imposto de renda da pessoa jurídica. Primeiro vamos falar sobre essa ideia de lucro. Que lucro é esse sobre o qual incidirá o imposto de renda da pessoa jurídica? Não é o lucro contábil, não é aquele lucro ao qual a empresa apresentará aos seus sócios, né, aos seus acionistas. Esse lucro contábil, esse lucro que a contabilidade da empresa apresenta, para o imposto de renda da pessoa jurídica, não há interesse. Qual o interesse? O chamado lucro legal. Se é um lucro legal, é um lucro previsto em lei. Então, quando nós pensamos na apuração do imposto de renda da pessoa jurídica, nós não vamos utilizar o conceito de lucro contábil, vamos utilizar o conceito de lucro legal, aquele lucro previsto pela própria lei. Esse lucro legal ele pode ser apurado em 3 modalidades. A primeira modalidade é o chamado lucro real. O que é o lucro real? É um lucro que se obtém através de um cálculo objetivo, né? Eu verifico todas as receitas que a empresa teve no período, a pessoa jurídica teve no período, e subtraio todas as despesas que eu possa subtrair na forma da lei. Então já sabemos que receita menos despesa aqui vai ser considerado o lucro da empresa. E é sobre esse lucro que nós vamos utilizar esse lucro como base de cálculo e é sobre esse lucro que nós vamos aplicar a alíquota para definir o valor devido do imposto sobre a renda. Então, quando eu penso em lucro real, eu penso em o quê? Receita menos despesas. Né? Lembrando que posso fazer ajustes aí, considerar o que é despesa. O que é que eu posso considerar como despesa, por exemplo? Gastos com insumos, com folhas de pagamento, certo? Então, tudo aquilo que foi investido para o funcionamento da empresa, né, de uma forma geral, posso considerar despesa, ou da pessoa jurídica. Se eu tenho um lucro real, eu vou ter outra possibilidade, que é o chamado lucro presumido. Percebam como a nomenclatura sempre nos ajuda, né? Lucro real e receita menos despesa, é o lucro, né? De uma forma simples. Lucro presumido é diferente de lucro real. Por quê? Porque você presume um lucro. Então, enquanto no lucro real nós vamos falar de receita menos despesa, então, quando eu falo de lucro real, eu falo de quê? Falo de receita, ou seja, tudo que a empresa faturou no período, menos despesas. As despesas que a legislação aceita que sejam dedutíveis. Né?
Então, quando eu falo de lucro real, eu falo de quê? Falo de receita menos despesas. Tudo bem? E quando eu falo de lucro presumido? Quando eu falo de lucro presumido, eu estou falando de uma presunção de lucro. Ou seja, a lei estabelece um parâmetro no qual eu presumo qual foi o lucro para aquela empresa naquela atividade. Então, o lucro que a empresa teve de fato, ele pode ter sido maior ou menor, mas a lei estipula um valor de um lucro presumido e é sobre esse lucro presumido que eu vou calcular o valor do tributo devido, certo? Vamos imaginar então uma situação de lucro presumido. Então, quando eu falo de lucro presumido, eu vou falar de quê? Eu vou falar da receita bruta. E eu vou pegar essa receita bruta, eu vou multiplicar pelo quê? Eu vou multiplicar por uma alíquota. Uma alíquota. Lembram que a alíquota? A alíquota é um índice, um percentual sobre o qual eu multiplico a base de cálculo. Então, base de cálculo, aqui vai ser o quê? Perdão, não é alíquota. A alíquota é mais para frente. Vamos chamar aqui de percentual apenas. Tudo bem? Esqueçam isso. Então, eu vou pegar o faturamento, né, a receita bruta, e vou multiplicar por um percentual. Então, falaremos de alíquota ainda agora. Então, quando eu falo de lucro real, eu penso na ideia de receita menos despesa. Quando eu falo de lucro presumido, eu penso na ideia de receita bruta e multiplico por um percentual. Onde estará esse percentual? Na lei, certo? Então, vamos imaginar aqui uma empresa que no mês ela teve aqui uma receita de 500, uma receita bruta, certo? Ela tem uma receita bruta de 500. Nesse mesmo mês que ela teve uma receita bruta de 500, ela teve uma despesa calculada de 300. Ela teve uma receita de 500 e teve uma despesa de 300. Despesa registrada, uma despesa apurada de 300. Se eu for usar aqui a regra do lucro real, o que é que eu vou fazer? 500 menos 300, qual foi o lucro dessa empresa no período? 200. Então, qual vai ser minha base de cálculo? 500 menos 300, minha base de cálculo vai ser 200. Simples, né? Agora vamos imaginar se eu fosse usar o lucro presumido, o que é que poderia acontecer? Então vamos pegar lá os mesmos 500, ok? E vamos multiplicar pelo quê? Vamos multiplicar por uma alíquota. Vamos imaginar que a nossa alíquota aqui seja de uma alíquota de 8%, certo? Vezes 8%. Qual vai ser o resultado? 500 vezes 8 vai dar algo em torno de 4 mil reais, salvo engano. Não, 10% seria 50, então vai ser 40 mil reais. Então, observem aqui a diferença entre o lucro real, a aplicação do lucro real e a aplicação do lucro presumido. Quando eu penso no lucro real, receita menos despesa, 500 menos 300 deu 200. Quando eu penso em lucro presumido, receita vezes um percentual, 500 vezes 8% deu 40. Então, é fácil entender. Aqui, para essa empresa, qual seria o sistema de apuração do lucro para calcular o imposto de renda da pessoa jurídica que seria mais interessante? O primeiro ou o segundo? Obviamente o segundo, né? Porque no primeiro a base de cálculo deu
200 mil, o lucro da empresa seria 200 mil no mês. No segundo, o lucro da empresa foi quanto? 40 mil. Então, sendo 40 mil, é bem mais barato, né? Bem mais vantajoso, a base de cálculo ficou menor. Com a base de cálculo menor, significa que eu vou pagar menos tributo, né? Então, essa é a diferença entre o lucro real e o lucro presumido. O lucro real, receita menos despesa, 500 menos 300, deu 200. Lucro presumido, a receita bruta vezes um percentual, 500 vezes 8% deu 40 mil. Essas são as duas possibilidades que as empresas podem trabalhar voluntariamente. O que eu quero dizer com voluntariamente? Eu estou querendo dizer de uma forma optativa. A empresa pode optar entre um e outro. Veremos a seguir que algumas empresas não podem optar entre um ou outro. A terceira modalidade é o lucro arbitrado. O que é o lucro arbitrado? O lucro arbitrado, como o próprio nome também já indica, é o nome que foi arbitrado. Foi um lucro que foi arbitrado. Arbitrado por quem? Quem é esse árbitro? O fisco, né? Então, se a empresa, se a pessoa jurídica, ela deixa de prestar a sua declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, deixa de recolher o tributo, deixa de cumprir com alguma obrigação da lei, é encontrado algum indício de fraude, de sonegação, né? Se solicita informações dela e ela não presta essas informações, o que é que o fisco pode fazer? O fisco federal aqui, a União, né? O fisco a nível federal ele pode apurar, né, esse tributo que é devido. Então vai ser a modalidade de lucro arbitrado. Então quando eu falo de lucro arbitrado, quem arbitra isso é o fisco a nível federal. Então nesse momento o lucro arbitrado ele é interessante para a empresa? Não. Porque observem que, como eu mostrei para vocês aqui, uma empresa ela pode fazer um planejamento. Em um mês me interessa pagar como lucro presumido ou lucro real. Quando o fisco fizer o cálculo, ele não vai fazer a opção do cálculo que é mais vantajoso para a empresa. Ele vai usar a regra do lucro arbitrado. E utilizando a regra do lucro arbitrado, ele não vai buscar o que é mais vantajoso para a empresa. Ele vai aplicar de forma fria a letra da lei. Tudo bem? Então, quais são as três modalidades? Lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado. Vamos falar agora de contribuintes. Quem são os contribuintes que devem seguir a regra do imposto de renda da pessoa jurídica? Primeiro, contribuintes são as empresas individuais. Quando nós falamos de empresas individuais, nós lembramos de quem? Do empresário. O empresário, aquela pessoa física que nós estudamos lá, empresarial, que ele se registra onde? No cartório, né, de registro público das empresas mercantis, que funciona onde? Na junta comercial. Então, esse empresário regular, a partir do momento que ele se registra na junta comercial, ele obtém o quê? Um número de... ele possui a sua regularidade, ele vai poder obter na Receita Federal o quê? Um número de CNPJ, né? Então, para fins de contribuição de imposto sobre a renda, ele vai recolher referente à sua atividade empresarial como pessoa jurídica, certo? Então, lembrando que o mesmo empresário, se ele estiver irregular, ele não vai se esquivar da contribuição, né? Lembrem que quando nós falamos de direito tributário, nós falamos de quê? De aspecto econômico. Eu não me preocupo se a conduta é lícita ou ilícita. Então, o empresário, seja ele regular, né? Ou seja ele irregular, se a pessoa age conforme aquele conceito lá do artigo 966 do Código Civil que nós estudamos lá, empresarial, né? Ele age na atividade com habitualidade, com profissionalidade, né? Uma atividade econômica voltada para o lucro, né? Que tem como objeto o quê? A produção e circulação de bens ou serviços, ainda que irregular, ele também será contribuinte. Aí a pergunta que vocês poderiam fazer, sim, ele está irregular, como é que ele vai pagar o tributo? Ou ele se regulariza, ou então o fisco vai poder arbitrar esse tributo, e aí não vai ser bom para ele, certo? O fisco, quando ele sofrer a fiscalização do fisco, o fisco vai poder arbitrar esse tributo. Profissionais liberais. Se vocês lembrarem da aula anterior sobre imposto de renda da pessoa física, vocês vão lembrar que o profissional liberal, ele paga o imposto de renda como pessoa física, né? Então vocês lembram lá do recolhimento mensal obrigatório, né? Do livro, dos livros, né? No qual o profissional liberal vai registrar a sua contabilidade para fins de dedução do imposto de renda da pessoa física. Então, o profissional liberal não recolhe como pessoa jurídica, recolhe como pessoa física. Salvo se ele tiver o quê? Numa sociedade. Aí é outra história.
Pessoa física que realiza incorporação imobiliária ou loteamento de terrenos, né? Então, a pessoa física que está realizando esse empreendimento imobiliário, o loteamento de terrenos, ele também vai recolher o imposto de renda da pessoa jurídica sobre essa atividade. Pessoas jurídicas. Quem são as pessoas jurídicas? Primeiro, todas as pessoas jurídicas de direito privado, né? Sejam empresas, não sejam empresas, você é uma pessoa jurídica de direito privado no Brasil, você vai ser contribuinte do imposto de renda da pessoa jurídica. Também são pessoas jurídicas contribuintes das empresas públicas e a sociedade de economia mista. Vejam aí a questão, né, do princípio da igualdade que nós estudamos lá na empresarial ou em tributário 1, que é o quê? A ideia de que você não pode dar privilégio, porque a empresa pública, o dono da maioria do capital, quase absoluto, é o fisco, ou o Estado. Sociedade de economia mista, o controle acionário é do Estado. Não importa. O que importa é que essas empresas elas atuam no mercado como empresas privadas e, como tal, elas não podem ter um benefício, né? Um benefício injustificado. Então, tem que pagar imposto de renda da pessoa jurídica. Certo? Outra situação. Empresas estrangeiras que venham atuar no Brasil. Essas empresas devem imposto de renda à pessoa jurídica? Sim, devem. Então, se uma empresa estrangeira que atua no Brasil através de uma filial, de uma sucursal, de uma agência, de uma representação, ou seja, ela tem uma unidade que funciona no Brasil de forma permanente, essa unidade, sobre a atividade dessa unidade, será exigido o quê? Imposto de renda da pessoa jurídica. Quem mais? O estrangeiro que tem negócios no Brasil, ele vai dever imposto de renda da pessoa jurídica? Sim. O estrangeiro, né, na condição de mandante, de comitente, né, se ele tiver um mandatário, tiver um comissário, nós estudamos isso também lá em Empresarial 2, né, contrato de mandato, contrato de comissão. Então, se o indivíduo tiver um mandato, uma comissão, né, no Brasil, ele vai pagar sobre o imposto de renda da pessoa jurídica sobre essas atividades relativas ao mandato, relativa à comissão. Então, o indivíduo está no estrangeiro, contrata, né, um representante, né, aqui no Brasil, seja um mandatário, seja um comissário, e aí essa pessoa age aqui no Brasil em seu nome, né, realiza as atividades econômicas aqui no Brasil. Esse indivíduo, sobre essas atividades econômicas vai ser exigido imposto de renda da pessoa jurídica. Cooperativas. Lembrem, cooperativa tem uma personalidade jurídica, não é empresa, sociedade simples, porém, né, a cooperativa ela pode sim realizar uma atividade econômica, e realizando uma atividade econômica ela vai ser contribuinte do imposto de renda da pessoa jurídica. Sociedades em conta de participação. Lembram? Estudamos também, assim como a cooperativa lá em Empresarial 1. A sociedade em conta de participação é aquela sociedade que os sócios, né, um contrato de negócios praticamente, né, os sócios não levam essa sociedade a registro no cartório de registro público das empresas mercantis a cargo da junta comercial. Então, como é um contrato de gestão de negócio, né, um contrato de negócios, não se gera uma personalidade jurídica. Não gerando personalidade jurídica, não vai ter o quê? Inscrição de CNPJ, né? Então, mesmo assim, mesmo sem personalidade jurídica, é devedor do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, né? Quem vai fazer o cálculo do tributo, né, e o pagamento? O sócio ostensivo, né, aquele sócio que toma conta do negócio. Sociedades em comum. Lembram das sociedades em comum? Também estudamos isso lá em Empresarial 1. O que é uma sociedade em comum? Uma sociedade em comum é uma sociedade irregular, uma sociedade de fato. Ou seja, uma sociedade que não tem seu registro regular realizado na junta comercial. Tem que pagar o tributo? Tem, mas a sociedade está irregular, não importa. Pecúnia non olet, nós não podemos proteger a sociedade irregular e exigir o tributo apenas da sociedade regular, vamos exigir de todas. Quem não paga o imposto de renda da pessoa jurídica? Primeiro, condomínio edilício. O que é o condomínio edilício? É aquele condomínio, que é ao contrário do condomínio comum, em que todos são donos de tudo. Condomínio edilício, existem áreas privadas e existem áreas de uso comum. É como, por exemplo, um edifício, né? No edifício, cada morador tem o seu apartamento, sua área privada, mas existem áreas comuns, né? Corredor, salão de festa, escadas, piscina, área de churrasqueira, quadra, poliesportiva, etc, etc. Então, o condomínio edilício ele tem esse misto de áreas comuns e de áreas particulares.
Então, o condomínio ele não paga imposto de renda da pessoa jurídica. Por quê? Porque o condômino, os donos, né, aquelas pessoas que participam daquela propriedade, cada um já paga o seu imposto sobre a renda. Então não faz sentido. Os valores que o condomínio arrecada são para custeio do próprio condomínio. Então, se o dono já pagou e o imposto de renda da pessoa física ou jurídica que ele seja lá, né, naquele condomínio, não faz sentido exigir de novo do condomínio, porque a contribuição que ele dá para o condomínio não é para o lucro do condomínio, o enriquecimento do condomínio, é para custeio da atividade do condomínio. A mesma coisa nós observamos onde? O consórcio de empresas. O que é o consórcio de empresas? É quando um grupo de empresas se reúne com a finalidade de quê? Essas empresas se reúnem com a finalidade de realizar um negócio, né? Como, por exemplo, vamos imaginar uma licitação grande, que uma empresa sozinha não tem condição de lograr êxito nessa licitação. Então, ela se reúne com outras empresas para conseguir, dessa forma, vencer, né? Sair vitoriosa da licitação, né? Sair vitoriosa no certame. Então eles vão realizar aquela obra em consórcio, né? Aquela atividade em consórcio. Como as empresas que compõem esse grupo, nesse consórcio, já são tributadas individualmente, não faz sentido tributar o consórcio também, né? Seria uma bitributação. Detalhe: condomínio e consórcio podem ter prestadores de serviço, né, prepostos, podem ter pessoas contratadas no regime da CLT, no regime do direito civil? Podem. E aí, a pergunta que se faz é, esses funcionários, se eles entrarem na esfera de contribuição de imposto de renda, eles vão pagar ou não? Uma coisa é o condomínio ou consórcio de empresas não ser devedor de imposto sobre a renda. Outra coisa é o seu funcionário, seja contratado no regime da CLT ou prestador de serviço, o que for. Então, por exemplo, vamos dizer que o condomínio ele contrate um zelador, né? Seja um condomínio enorme, aí, com, sei lá, 50 apartamentos, né? Um edifício, um arranha-céu. Aí tem lá 50 apartamentos, né? 4 por andar, já dá uns 20, 4 não, vamos botar mais aí uns 50 apartamentos, 5 por andar. Aí já dá uns 10 andares, né? Já está de bom tamanho, condomínio enorme. Aí ele resolve contratar um zelador, não é que ele faz tudo, né? Cuida do jardim, cuida do encanamento, parte elétrica, manutenção de elevador, por aí vai. E esse zelador, por essa função, né? Uma função, muito trabalho para o coitado, vamos dizer que a gente conseguiu aí para ele um salário de R$3.000. Com R$3.000 por mês, ele vai ser contribuinte de quê? Imposto de renda da pessoa física. A pergunta é, o condomínio paga imposto sobre a renda? Não. Mas o trabalhador do condomínio paga? Paga. Então o condomínio vai ter a responsabilidade de fazer o quê? O cálculo do imposto sobre a renda do seu funcionário, fazer a retenção e fazer o repasse para o fisco. Tudo bem? Então entendam, o fato do condomínio não dever imposto sobre a renda não significa que os seus funcionários, seus contratados não devem. São contribuintes distintos. O mesmo se aplica ao consórcio de empresas. Imunidade. Falamos no semestre passado sobre imunidade. Dizemos que a imunidade é uma situação de não competência do Estado, né? Uma área de zona negativa do Estado em que o Estado não pode exigir tributos. Por quê? Porque a Constituição afastou a competência do Estado para exigir tributos, né? Então, pessoas jurídicas que entram nessa figura da imunidade não vão pagar o que? Imposto de renda da pessoa jurídica, porque para eles o que é que não acontece? O fato gerador não chega a surgir. Mesmo que eles cometam toda a situação descrita no fato gerador, o fato gerador não nasce. Por quê? Porque a Constituição veda. Então, quando nós falamos de imunidade, podemos começar falando de quem? Dos templos de qualquer designação religiosa. Então, o templo de qualquer religião, né, ele não paga imposto de renda da pessoa jurídica. Detalhe, lembrem que o templo não paga se a arrecadação for destinada para a manutenção do templo, das atividades do templo. Então, aquilo que for destinado à atividade do templo não paga o imposto de renda da pessoa jurídica, porque está imune. Na mesma lógica entra o quê? As entidades assistenciais e também as entidades educacionais, que não sejam que filantrópicas, não, que sejam sem fins lucrativos. Falamos isso no semestre passado. Qual a diferença entre uma filantropia e uma atividade sem fins lucrativos?
Na filantropia não há cobrança de nada dos usuários. Então aquelas pessoas que são atendidas, elas são atendidas de forma gratuita na filantropia. Já na atividade sem fins lucrativos, eu posso cobrar dos usuários? Posso. Porém, o que é que eu não posso? Eu não posso distribuir resultados, dividendos, não posso distribuir lucro entre os criadores, entre os fundadores, certo? Então essa é a diferença entre filantropia e sem fins lucrativos. Então o conceito de sem fins lucrativos ele é mais amplo do que o de filantropia. Então seja filantrópica, seja sem fins lucrativos, a entidade educacional, a entidade assistencial não será devedora de quê? De imposto sobre a renda da pessoa jurídica. Existe ainda a possibilidade de isenção, né? A isenção ela é concedida pelo Estado. Então, posso ter uma isenção concedida pela União, pelo governo federal, relativa ao imposto de renda da pessoa jurídica. Lembre que a interpretação da isenção é literal, né? Ela pode ter prazo de duração, né? E aí, o indivíduo que atende às condições da isenção, ele vai deixar de pagar o imposto de renda da pessoa jurídica. Então falamos de quem é contribuinte e de quem não é contribuinte. Vamos falar agora em profundidade sobre a questão do lucro, das modalidades do lucro. Vamos começar pelo lucro real. Quando nós pensamos em lucro real, nós pensamos em quê? Quando nós pensamos em lucro real, pensamos em receita e despesa, né? Então, você pega a receita da empresa, da pessoa jurídica e subtrai as despesas que a lei autoriza a subtração. O lucro real vai ser obrigatório para algumas modalidades de pessoa jurídica. Quais pessoas jurídicas? Se a pessoa jurídica tiver um faturamento, ou seja, uma receita acima de 78 milhões por ano, ela vai ter que fazer o cálculo do seu imposto sobre a renda da pessoa jurídica na modalidade lucro real. Então, qualquer empresa que fature acima de 78 milhões por ano, lucro real, certo? Quem mais? Aí vocês vão acompanhar na apostila que acompanha essa aula no portal, né? Atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresa de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, entidade de previdência privada aberta. Ou seja, o que é que essa lista nós podemos perceber? São todas pessoas jurídicas que atuam no mercado financeiro, né, que atuam com capital, né, com a remuneração em cima do capital, né. Então, todas essas atividades econômicas que essas pessoas jurídicas desenvolvem, as obrigam a recolher na modalidade lucro real. Aqui observem que é independente do faturamento. Então, mesmo que eu fature menos de 78 milhões, se eu tiver em uma dessas modalidades, qual vai ser a minha forma de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica? Lucro real. O que mais? Lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundo do exterior. Ou seja, se minha pessoa jurídica recebeu pagamentos do exterior, independente do valor, já seria obrigada ao quê? Imposto de renda da pessoa jurídica. Aquelas que usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto. Tive uma isenção do imposto de renda da pessoa jurídica. Vou ter que fazer a declaração? Vou ter que fazer a declaração. Ah, mas não vou pagar. Mas eu tenho que provar a minha situação para continuar mantendo o benefício. A mesma coisa se eu sofrer redução do valor do tributo devido. Eu vou ter que fazer a declaração na modalidade lucro real. Então, se eu fui isento na totalidade, ou foi reduzido uma parte do tributo devido, né? Eu vou ter que fazer a declaração na modalidade lucro real. No decorrer do ano calendário, eu tenho efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa. Explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviço de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, factoring. Então, quando nós analisamos todas essas hipóteses, se eu fosse mencionar
Quem tem que cumprir o lucro real obrigatoriamente? Quem fatura no ano acima de 78 milhões, quem exerce uma atividade econômica relacionada ao mercado financeiro. Então, se me derem ali na lista, por exemplo, cooperativa que atua com dinheiro, com crédito, então é lucro real. As outras cooperativas não são obrigadas, né? Eu tenho previdência. Atua com previdência pública ou privada? Não, previdência privada, aberta ou fechada? Previdência aberta. Então envolve dinheiro, porque esse produto é oferecido no mercado para quem quiser adquirir. Então, previdência privada, sempre lucro real. Então, 78 milhões por ano, ou atividades relacionadas ao capital, né, ao mercado financeiro, ou receber dividendos do exterior, né, pagamentos do exterior, ou ter algum benefício fiscal, que importem na isenção ou na redução do tributo devido. Essas são as situações de lucro real. Agora vamos falar de lucro presumido. Vamos imaginar que como é que eu calculo o lucro presumido. O lucro presumido, como nós já falamos antes, como é que eu calculo o lucro presumido? Eu calculo o lucro presumido pegando a receita e multiplicando pelo percentual previsto na norma, certo? Então, eu pego a receita, né, e multiplico por um percentual. Essa receita é qual receita? A receita bruta, ou seja, tudo que entrou no caixa da pessoa jurídica. Posso fazer deduções aqui dessa receita? Posso. Quais deduções que eu posso fazer, por exemplo? Vendas canceladas. O que é uma venda cancelada? Eu fiz a venda de um produto e depois foi cancelada. Então, até se eu receber um pagamento do cliente, eu vou ter que devolver esse dinheiro. Então, não posso considerar esse dinheiro receita, faturamento, porque assim como ele entrou, ele vai sair. Outra coisa que eu posso deduzir dessa receita, né? Descontos incondicionais. O que é um desconto incondicional? É aquele desconto que é oferecido ao cliente, ao comprador, sem que ele faça nada em troca. Então, por exemplo, eu estou com um estoque parado, e aí meu produto que custa 100, para eu fazer com que ele seja vendido, para eu poder renovar o estoque, eu vendo ele por 80. Eu não estou exigindo nada do cliente, nenhuma contrapartida. Eu estou vendendo por 80 porque apenas para mim é mais interessante vender o produto que ficar ele parado no estoque, lá ocupando espaço ou com dinheiro imobilizado, capital imobilizado naquele produto. Então, esse é um desconto incondicional. Desconto condicional, obviamente, é aquele desconto que obriga o cliente, o comprador, a fazer alguma coisa para ter acesso ao desconto. Tipo, compre tantas unidades, ou então compre tal produto e ganhe desconto no outro, né? Então, isso seria um desconto condicional. Aqui não se trata de desconto condicional, o desconto aqui é incondicional. Impostos não cumulativos que incidem sobre a venda cobrados separadamente, IPI e ICMS de substituição. O que é o IPI e o que é o ICMS de substituição? São tributos que a pessoa jurídica paga, mas ela não é a devedora. O devedor é outra pessoa. Porém, o Estado, por uma questão de facilidade, ao invés de exigir do real devedor, exige daquela pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica paga, mas o devedor é outro. Então, a pessoa jurídica vai ficar na responsabilidade, olha só, de cobrar o valor daquele tributo de outra pessoa, né? E então, ela vai pagar o valor, mas ela não é responsável. Se ela está pagando o valor de um tributo que ela não é responsável, não faz sentido que o valor daquele tributo, quando entra no seu caixa, seja considerado receita bruta. Aquele dinheiro entrou para sair. Então, aquele dinheiro que ela recebeu vai ser direcionado ao quê? Ao pagamento do IPI ou pagamento do ICMS de outra pessoa e não dela. Tudo bem? Então falamos lucros presumido, receita, feito alguns descontos. Quais deduções eu posso fazer? Vendas canceladas, descontos incondicionais, impostos não cumulativos que foram pagos, né? Incidiram sobre a venda e foram pagos, cobrados separadamente. Aí agora vamos imaginar como é que isso funciona na prática. Vamos pegar uma atividade de posto de combustível, por exemplo. Imagine um posto de combustível. Um posto de combustível com... O que é que acontece no posto de combustível? Você tem a venda de combustível, ok, mas vende só combustível? Mas a gente vê postos que só vendem combustível. Você chegar lá só encontra combustível. Mas às vezes o que acontece? A pessoa jurídica ela cresce e ela observa que ela pode agregar outras atividades econômicas ao posto de combustível. Então você chega no posto de combustível, você encontra o quê?
venda de peças de automóveis, né? Você vê lá o que? Venda de lubrificante, venda de filtro de ar, filtro de óleo, venda de pneu, venda de peças, né? Vem surge uma loja de autopeças no posto, surge uma borracharia, né? Para fazer ali reparos de emergência num veículo, surge o que mais? Surge uma loja de conveniência, surge um restaurante. Então vão surgindo várias atividades ali naquele posto de combustível, tudo sob o mesmo CNPJ. Aí a pergunta é, no lucro presumido, quando eu pego essa receita bruta e vou multiplicar por um percentual, se eu tiver aí um posto de combustível, né? Deixa eu escrever aqui, vamos imaginar um posto de combustível. Nesse posto eu tenho venda de combustível, nesse posto eu tenho venda de peças de automóvel, né? Autopartes, eu tenho borracharia e tenho uma loja de conveniência. Cada um tem seu faturamento. Vamos agora imaginar aqui R$1 milhão no mês. O posto faturou no mês, ou seja, entrou no caixa do posto 1 milhão por mês. 500 mil veio das bombas. 100 mil veio da venda de peças, de autopartes. Mais 100 mil veio da borracharia. E por fim, sobrou quanto? 300 mil veio da onde? Da loja de conveniência. Isso aqui no mês, certo? Então, somando aqui dá 1 milhão. Eu vou pegar esse faturamento de 1 milhão e vou multiplicar por um percentual só? Não. A lei prevê que quando eu tenho uma pessoa jurídica que exerce atividade econômica setorizada, que eu consigo distinguir as atividades, cada uma vai ter um percentual específico. Então, lucro presumido, para cada atividade econômica, há a possibilidade de um percentual específico. Então, nós vamos ter aí na apostila uma tabela, né, com essas atividades. Por exemplo, revenda varejo de combustíveis e gás natural. Qual é o percentual? O percentual que eu vou multiplicar, deixa eu fazer os xizinhos aqui, é quanto? 1,6. Então, quando eu falo aqui de revenda varejo de combustíveis, o percentual é 1,6. Vendas de mercadorias ou produtos, 8%. Olha a loja de conveniência aqui. Então, loja de conveniência é o que? Venda de mercadorias ou produtos, 8%. Certo? Vou tentar melhorar esse 8. Transporte de cargas, 8%. Atividades imobiliárias, 8%. Serviços hospitalares, 8%. Atividade rural, 8%. Industrialização com materiais fornecidos pelo encomendante, 8%. Outras atividades não especificadas, exceto prestação de serviços, 8%. Serviços de transporte, exceto de cargas, 16%. Serviços gerais com receita bruta até 120 mil por ano, 16%. Serviços profissionais, sociedades, lembram que as sociedades elas vão pagar, sociedade simples, vão pagar imposto de renda da pessoa jurídica, né? Então, a sociedade de profissional liberal sozinho, ele paga imposto de renda da pessoa física. Se o profissional liberal está associado, né, criando uma sociedade simples com outros profissionais liberais, ele vai pagar imposto de renda da pessoa jurídica. Qual o valor? 32%. Intermediação de negócios, 32%. Administração, locação, cessão de bens imóveis ou móveis ou direitos, 32%. Serviço de construção civil, quando a prestadora não empregar materiais de sua propriedade nem se responsabilizar pela execução da obra, 32%. Serviços em gerais, pelo qual não haja previsão de percentual específico, 32%. Comercialização de veículos usados, né, de 1,6%
também eu vou usar como base aqui veículos usados a diferença entre o valor de aquisição e o valor de venda, certo? Então a gente vê que a gente vai de 1,6% a 32%. Então falamos aí, venda de combustíveis 1,6%, né? Serviço de borracharia é o que, gente? Serviço de borracharia é o que? Serviços gerais, né? Que não tem um percentual específico. Então, o serviço de borracharia vai acabar com quanto? 32% de alíquota. Que maravilha, né? Alíquota não, perdão, percentual. Então, a borracharia vai ser 32%. Sobrou quem? Não, borracharia é o de baixo. A venda de peças. Venda de peças é venda, então vai ser 8%. Então nós colocamos aí que o posto de combustível, aqui, lucro presumido, certo? Lucro presumido. Posto no mês, ele movimentou 1 milhão, no mês, e foi 500 mil de gasolina, de combustíveis. 500 vezes 1,6 vai dar quanto? Vai dar 8 mil. Então, para a atividade de venda de combustível, eu vou considerar que o indivíduo lucrou quanto no mês? 8 mil reais. Percebam que quanto maior o uso de insumos, o uso de mão de obra, né? Quanto maior o risco do negócio, quanto mais achatada a margem que o indivíduo tem para lucro, né, devido à pressão do mercado, menor o índice de lucro presumido, ou quanto maior o lobby, né, da atividade junto ao nosso estado, né? Então aqui, a atividade de combustível, o que é que se presume? Não, o indivíduo tem uma margem de lucro muito pequena por causa do preço dos combustíveis e tal, a estrutura que tem que manter, o risco do negócio, etc, etc. Então, ele recebeu no mês 500 mil de faturamento, porém eu considero que ele teve um lucro de quanto? 8 mil. Já que venda de peças, 8%. Então, se entrou 100 mil no caixa da loja de peças, no posto de combustível, lembrando que é tudo aqui um CNPJ só, viu? Então, 8% de 100 mil, também aqui nós temos 8 mil. Tudo bem? Quem mais? Borracharia. Entrou 100 mil na borracharia, né? Muito serviço de borracharia. A borracharia não parou. Porém, qual é o lucro presumido da borracharia? 32%. Então, 100 mil, quanto é que a borracharia lucrou? 32 mil no peito. Então, perceba aqui que a presunção de quem lucrou mais até agora foi da borracharia. Por quê? Porque a borracharia usaria pouco insumo, né? Seria mais a mão de obra de quem está lá trabalhando, né? Então, seria 32 mil da borracharia. A loja de conveniência entrou 300 mil, né? Dá quanto aí? 8% de 300 mil dá 2.400, ou 24 mil, perdão. Então observem quanto foi que entrou no caixa da empresa durante o mês? 1 milhão. Faturamento da empresa no mês, do posto de combustível, 1 milhão. Quantas atividades o posto realizava? 4 atividades. Eu vou pegar e botar tudo no mesmo balaio? Não, vou separar as atividades, porque cada atividade tem uma alíquota, um percentual específico. Então, vou pegar essa atividade e vou multiplicar pelo percentual específico para saber qual o lucro real presumido de cada atividade. Então, se nós somássemos aqui 8, deixa eu facilitar a conta aqui,
32 com 8, 40. 48, né? 68 mais 4 daria 72 mil. Então, observem qual é a ideia aqui. Quanto entrou no caixa da empresa? R$1 milhão. Qual foi o lucro da empresa no período da pessoa jurídica? 72 mil. Isso demonstra o que? O lucro presumido. A empresa pode ter lucrado mais, a pessoa jurídica pode ter lucrado mais? Pode. Ela pode ter lucrado no cálculo dela contábil 100 mil, 200 mil. Mas aqui, para fins de imposto de renda da pessoa jurídica, a modalidade presumida, qual foi o valor? 72 mil. Né? Então, o valor aqui presumido foi de 72 mil. Isso é bom? Isso é bom, porque aqui vai ser a minha base de cálculo. Qual é a minha base de cálculo? A base de cálculo no lucro presumido vai ser a receita bruta vezes a alíquota. Meu BC vai ser a receita bruta vezes a alíquota. Então, peguei ali a receita bruta, multipliquei pela alíquota, não, perdão, sempre confundo. Peguei aqui minha receita bruta, multipliquei pelo percentual, obtive o que? Minha base de cálculo. Somei tudo aqui, deu quanto? 72 mil. Então, 72 mil é o que? É a manifestação da riqueza sobre a qual eu vou calcular o imposto sobre a renda da pessoa jurídica na modalidade lucro presumido, certo? Então isso é interessante para a empresa, para a pessoa jurídica? É, porque ela pode ter lucrado no período, aqui desses 1 milhão, ela pode ter lucrado meio milhão. Pode. Mas ela vai pagar sobre meio milhão? Não, ela vai pagar sobre 72 mil. Detalhe. Quem é obrigado a utilizar lucro presumido? Ninguém. Nós dissemos quem são as pessoas obrigadas a utilizar lucro real. Então, se eu não tiver no ano 78 milhões, não atuar em uma daquelas atividades econômicas do mercado financeiro que nós listamos, não receber pagamentos do exterior, não tiver um benefício, né, do Estado que me isente ou reduz o valor do imposto devido, eu posso optar entre lucro real e lucro presumido. Eu vou fazer aquele cálculo que nós explicamos no início, né? Eu vou fazer o cálculo com lucro real e com lucro presumido. Vamos dizer aqui que o meu lucro real foi apertado, né? Entrou 1 milhão, mas eu gastei 950 mil naquele mês, que eu tive prejuízo naquele mês, né? Então, receita menos despesa, vou ficar com 50. Então, naquele mês que eu tive um prejuízo, um baque, entrou 1 milhão, mas eu gastei 950. Então, eu fiquei com quanto? 50. 50 é melhor do que 72. Então, nós observamos o que? Aí, o planejamento tributário, né, da empresa escolher qual modalidade de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica a pessoa jurídica vai escolher. Aqui, a receita, essa ideia de receita, nós podemos fazer adições a essa base de cálculo, que nós calculamos aqui. Então, nós chegamos aqui nessa base de cálculo. Nessa base de cálculo, que seria o nosso lucro presumido, eu posso fazer adições? Posso, porque a pessoa jurídica pode ter outras fontes de receita que não se encaixam na sua atividade econômica, né? E aqui eu dou alguns exemplos, né, que eu vou somar a esses 72 mil. Poderia somar o quê? Juros ativos não decorrentes de aplicações financeiras, né? Descontos financeiros obtidos, aluguéis de bens do ativo permanente. Vamos imaginar o seguinte, o posto de combustível tem um caminhão-tanque, certo? Um caminhão-tanque, e esse caminhão-tanque, em algum momento da semana, eu não utilizo, ele está lá, né? Estou com combustível sobrando lá nos meus reservatórios. Aí outro posto precisa de um caminhão-tanque. Eles vão lá e alugam esse caminhão-tanque. Esse aluguel desse caminhão-tanque é a atividade do posto de combustível? Não. Aí nós colocamos o quê? O posto de combustível, vende peças, vende borracharia, tem serviço de borracharia e tem loja de conveniência. Ele não aluga veículos. Então, esse aluguel, vamos dizer que você recebeu aí R$1.000, eu vou somar esses R$1.000 aqui na minha base de cálculo. Ou seja, é um ganho que eu somo a base de cálculo diretamente, porque ele não é nenhuma modalidade das atividades da pessoa jurídica. Agora, se a pessoa jurídica tivesse entre suas atividades o aluguel de veículos,
aí entraria no cálculo da receita do aluguel de veículos vezes o que? Vezes um percentual. Mas não é a atividade aqui do nosso posto de combustível. Nós listamos 4 atividades e nenhuma delas é locação de veículo. Foi uma locação excepcional. Rendimento das operações de mútuo realizadas entre empresas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas. Ganhos em operações de cobertura, hedge, realizadas em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros ou no mercado de balcão. Juros sobre impostos ou contribuições a serem restituídos ou compensados. Variações monetárias ativas, rendimentos e ganhos líquidos produzidos por aplicações financeiras de renda e renda fixa e variável. Multas ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, mesmo a título de indenização decorrente de rescisão contratual. Valores recuperados. Então, o que é que nós observamos aqui? Toda essa lista são situações em que a pessoa jurídica tem uma receita extra que não está relacionada diretamente com sua atividade. Pode ser a receita extra resultante de uma operação financeira que ela fez, né, de uma multa rescisória que ela obteve, né, de um serviço excepcional fora da sua atividade habitual que ela realizou, né, de uma operação de bolsa de valores de mercado que ela realizou, certo? Então são atividades que ela não realizaria de forma habitual dentro da sua atividade econômica, né? O último item aqui, ela empresta dinheiro, teve juros, né? Não é da sua atividade econômica esse empréstimo, essa coisa de emprestar dinheiro, essa atividade de emprestar dinheiro, então ela tem que incluir o juros, o valor dos juros que ela recebeu, somando aí na base de cálculo, como nós explicamos aqui, né? Valores recuperados. O que é um valor recuperado? Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa jurídica faz um negócio e o cliente não paga naquele período, né? E aí a pessoa jurídica pega aquele valor não pago e deduz, né? Como deduz do seu faturamento, certo? Se ela deduziu do seu faturamento, qual é a consequência? No futuro, quando ela receber aquele valor, vamos dizer que o indivíduo no ano seguinte ele vai lá e paga, ele melhora de situação, toma vergonha na cara, vai lá e paga. A empresa vai ter que incluir aquele valor, certo? Quando é que a empresa não vai ter que incluir aquele valor? Quando ela não realizou a dedução. Então vamos imaginar, a empresa tinha lá um valor para receber e ela não recebe. Ela não deduz esse valor. Porque ela não tinha interesse, ela achou que ia receber e tal. Aí futuramente ela recebe esse valor. Ela vai ter que incluir esse valor como receita, como faturamento daquele período? Não, porque já está em um período anterior informado aquele valor. Agora, se no primeiro momento, quando ela esperou receber, não recebeu, ela foi lá e deduziu, porque ela achou que a vaca estava morta, né, não tinha mais esperança de receber, e aí no futuro, né, por um milagre, por um acaso do destino, ela acaba recebendo aquele valor, ela não vai poder fazer, ela vai ter que incluir aquele valor, porque ela deduziu anteriormente, certo? Então falamos o quê? Falamos que no lucro presumido você usa o valor da receita bruta, multiplica por um percentual. Explicamos que esse percentual, para cada atividade econômica, existe um percentual. Se a pessoa jurídica pratica várias atividades econômicas, ela vai utilizar vários percentuais. Depois que eu pegar o faturamento de cada atividade e multiplicar pelo percentual,
eu vou chegar no que seria o lucro presumido de cada atividade. Soma esses lucros, vou ter a base de cálculo. Depois disso eu vou somar o quê? Os outros recebimentos que a pessoa jurídica teve que não estão relacionados à sua atividade habitual, como juros, né? Como aluguéis extemporâneos, né? de bens, móveis, imóveis, né? Valores recuperados que já tinham sido deduzidos anteriormente, multas. Então, todos esses valores que não fazem parte de sua atividade econômica habitual, eu vou somar nesse momento aí para chegar à minha base de cálculo final. Então, falamos aqui até agora de base de cálculo. Qual é a alíquota? A alíquota é de 15%. Né? Então, a alíquota aqui é uma alíquota única. Não temos aqui a questão da progressividade. A alíquota aqui é proporcional. A alíquota única, 15% para todos. Certo? Como é que eu posso apurar? Posso apurar de forma mensal ou posso apurar de forma trimestral. E aí vamos falar agora dessa apuração. Então, nossa alíquota é de quanto? 15%. Ok. Uma alíquota de 15%. Porém, essa alíquota se limita a uma base de cálculo. Uma base de cálculo de quanto? 20.000 por mês. Então, até 20.000 por mês, a minha alíquota é de 15%, certo? Se eu passar de 20.000 por mês, ou 60.000 no trimestre, né? Porque vai ser 20 mais 20 mais 20 no trimestre, 3 meses, né? 3 vezes 20 dá 60. Então, se eu passar de 20.000 no mês, ou 60.000 no trimestre, eu vou ter uma alíquota adicional sobre o que transpassar. O que ultrapassar vai ter uma alíquota adicional de quanto? Uma alíquota adicional de 10%, certo? Então vamos imaginar o seguinte, eu opto por fazer um planejamento, olha o planejamento tributário aqui de novo, eu opto por fazer um planejamento tributário, então 20.000 num mês ou 60.000 em 3 meses. Eu opto por fazer um planejamento tributário trimestral. Aí no primeiro mês eu atingi 22.000. Vou pagar o quanto? Eu pagaria 15, mas vou pagar de forma trimestral, vou apurar de forma trimestral. Não vou pagar agora. Então vamos dizer aqui, mês 1, mês 2, mês 3. Né? Um planejamento trimestral. No mês 1 eu fui lá atingir 22. Ainda se aplica o quê? 15%. Por quê? Porque o meu planejamento é trimestral, só vou saber o resultado no fim do mês, no trimestre. No segundo mês do trimestre, eu bati 25 de lucro, certo? Seja o lucro real, seja o lucro presumido. Então, primeiro mês eu bati 22, segundo mês eu bati 25. No terceiro mês, eu tenho que me preocupar com o quê? Com os 60. Então, qual o lucro que eu tenho que atingir no terceiro mês? Eu tenho que me planejar no terceiro mês para que o meu lucro legal, o meu lucro sobre a incidência do imposto, seja quanto? 22 mais 25 dá 47. Então, para o terceiro mês, só restou quanto? 13.000. 13.000 para eu ficar dentro dos 60. Porque eu ficando dentro dos 60, eu vou calcular 15% sobre os 60. Então, para que eu chegue no terceiro mês dentro dos 60, né, 22, 25, 13. E se eu tiver outros negócios, né, eu vou perder os negócios? Não, você vai empurrar esses negócios para o mês seguinte, não vai lançar no terceiro mês. Se lançar no terceiro mês, o que é que vai acontecer? Sobre o excedente, eu vou pagar um valor extra de 10% de alíquota, ó, que maravilha. Então, vamos imaginar aqui, né? Se eu chegar aqui com 70.000, né, no terceiro mês,
chegar ao invés de 60, chegar com 70, esses 10 mil que excedeu, ainda vai pagar uma alíquota extra de 10% sobre esses 10 mil, certo? Então, qual é a nossa lógica? 20 mil por mês ou 60 mil no trimestre. Posso fazer o planejamento, né, a elisão fiscal, para distribuir os valores de forma que eu chegue no terceiro mês do trimestre com apenas 60 mil. O que exceder, o que for maior do que 60 mil, o que exceder 60 mil, eu vou pagar uma alíquota adicional. Uma alíquota adicional de quanto? De 10% sobre o que exceder. Tudo bem? Quais são as vantagens, então, do lucro presumido? O lucro presumido ele é mais simples. Por quê? Porque eu não preciso ter um controle contábil rígido. Então, para empresas menores, né, para pessoas jurídicas com menor movimento, o lucro presumido é mais interessante. Eu trabalho apenas com faturamento e multiplico esse faturamento por um percentual fixo na lei, né? Então, não preciso ter uma escrituração contábil detalhada. Se eu trabalho com lucro real, eu vou ter que ter uma escrituração contábil mais detalhada, né? Porém, vou ter que ter o quê? O livro de inventário, os livros essenciais que uma pessoa jurídica teria que ter para trabalhar com lucro presumido. Livro caixa e livro de inventário, né? Permite também fazer o quê? O planejamento, porque no mês que eu perceber que o meu lucro presumido supera o cálculo do lucro real, né, eu posso observar se eu vou mudar de um modelo para o outro. Também posso fazer essa programação trimestral que eu acabei de explicar, né? Eu me programo para recolher o tributo a cada 3 meses, a apuração ser trimestral. Então, nesse momento que eu calculo para a apuração ser trimestral, o que é que eu faço? Eu posso projetar quanto eu vou ter que reduzir, né, nos meses seguintes para me manter dentro dos 60 mil. Né? Lembrando que essa regra dos 60 mil e as alíquotas de 15% e 10% são tanto para o lucro real quanto para o lucro presumido, certo? E lembrando sempre que isso aqui não é o lucro contábil da empresa, gente. Isso aqui eu não vou apresentar para os acionistas, para os sócios, eu vou apresentar para o fisco. Né? O fisco não está interessado nas manobras contábeis que a empresa faz para justificar seu faturamento para os sócios, certo? Vamos prosseguir aí e falar agora de lucro arbitrado, última modalidade. O que é o lucro arbitrado? Já falamos. O lucro arbitrado é aquele lucro que é calculado pelo fisco, né? O contribuinte não faz a sua apuração devida, seja no modelo lucro real, seja no modelo lucro presumido, então o fisco assume esse papel e vai fazer o lucro arbitrado. Então, quando é que eu vou aplicar o lucro arbitrado? Em várias situações. Por exemplo, quando o obrigado à apuração pelo lucro real não mantém escrituração empresarial, ou seja, o indivíduo deveria contribuir na modalidade lucro real e não mantém escrituração empresarial. Vai ser o que agora? Lucro arbitrado. Ou não realiza as demonstrações financeiras conforme a lei fiscal. Então ele descumpre as exigências da lei fiscal, que é aquela obrigação de fazer, né, prestar as demonstrações financeiras conforme a legislação fiscal. A escrituração empresarial ou demonstrações financeiras indicam fraude ou estão eivadas de vícios, erros ou deficiências, impossibilitando determinar movimentação financeira efetiva, inclusive bancária, ou o lucro real. Então, então a primeira situação é o que? Não tem nada, não tem registro em livro, não tem escrituração, né? Ou então ele não apresenta isso na forma da lei fiscal. Segunda situação, até tem o registro, porém, o que é que eu percebo nesse registro? Eu percebo que existe fraude, né? Ou que existem vícios, ou erros, ou deficiências que não permitem saber exatamente com precisão o que é que a empresa realmente movimentou no período, né? Então fica essa lacuna, essa dúvida. Tem um registro, mas o registro não permite apurar nada com precisão. Não apresentar à autoridade fazendária livros e documentos da escrituração empresarial e fiscal,
livro caixa, escrituração da movimentação financeira, inclusive bancária. Aqui já é a terceira situação, né? O indivíduo tem os registros podem estar preenchidos, inclusive, conforme a técnica, né, que a lei exige. Esses registros podem estar corretos, porém, quando se solicita, o fisco solicita o acesso a esses registros, o contribuinte não fornece os registros. Mas meus registros estavam todos ok. Não importa, o fisco solicitou, é aquela obrigação acessória de suportar, que nós falamos em outra oportunidade lá em Tributário 1. Então você tem que suportar a ação de fiscalização do fisco. Se você lhe foi solicitado documentos e você não apresentou ao fisco, né, você vai sofrer o lucro arbitrário. Que mais? Comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixa de escriturar os seus livros comerciais, demonstrando seus próprios rendimentos e os lucros reais apurados nas operações do comitente ou representado em cada ano calendário. Então, aqui nós temos o quê? Lembram que eu falei da figura do mandatário, do comissário? Esse indivíduo está representando o interesse de uma empresa, de uma pessoa jurídica estrangeira aqui no Brasil, e ele não faz a escrituração contábil relativa à movimentação dessa pessoa jurídica estrangeira, né? Então, o comissário, o mandatário, né, o representante, ele não faz o registro da movimentação financeira que essa pessoa jurídica do exterior realizou aqui no Brasil. O lucro vai ser o quê? Arbitrado. Aquelas pessoas jurídicas com patrimônio líquido superior a 1.800.000 no balanço patrimonial imediatamente anterior, que deixar de atender à requisição da autoridade fiscal para apresentar os arquivos em meio digital ou similar dos dados eletrônicos, seus negócios e atividades econômicas. Olha, de novo, obrigação de fazer. Solicitou os dados, né? Fazer não, suportar, né? O fisco solicitou os dados para fiscalização, você tem que fornecer esses dados, né? Deixar de escriturar livros, né? Obrigação de fazer. Tem acima de 1.800.000 de patrimônio líquido, tem que ter os livros devidamente escriturados. Deixar de elaborar documentos de natureza contábil fiscal conforme prazo legal, né? Emitir nota fiscal, por exemplo, né? Tem um patrimônio líquido acima de 1.800.000 e não estou emitindo notas fiscais. Qual vai ser a consequência? Imposto de renda da pessoa jurídica no modo arbitrado. Porque se eu não estou emitindo notas fiscais, eu posso estar o quê? Sonegando tributo, reduzindo o meu faturamento. Deixe de manter organizados conforme as normas contábeis recomendadas, livro, razão ou fichas utilizadas para resumir e totalizar por conta ou subconta os lançamentos efetuados no livro diário. Então, o que é que nós temos aqui novamente? Nós temos a obrigação de fazer a escrituração contábil dentro das normas, né? Se eu não faço, o lucro pode ser apurado na forma arbitrada. Opção indevida pela tributação com base no lucro presumido. O que isso significa? Eu estava naquelas situações que nós falamos lá no início de lucro real, né? Acima de 78 milhões no ano, atuo naquelas atividades financeiras listadas, né? Sou comissário, sou mandatário de uma empresa estrangeira com negócio no Brasil. O que mais que nós falamos? Nós falamos sobre o indivíduo que tem alguma isenção ou alguma redução de tributo, né? Nós falamos também de quem? Falamos, deixa eu ver se eu me recordo. Não me recordo mais, é muita coisa. Mas eu vou lembrar agora. A apostila serve para isso, para consulta, né? É esse, né? Quem recebe lucros do exterior. Era isso que eu queria lembrar. Recebe lucros, ganhos de capital do exterior. Então, esses têm que fazer o quê? Fazer seu informe na modalidade lucro real. Se eles optam pelo lucro presumido, qual vai ser a consequência? Lucro arbitrado. Então, lembrem, quem pode lucro presumido, pode lucro real. Quem deve lucro real, não pode lucro presumido. Intimado a regularizar a escrituração do livro diário ou do livro caixa, não faz sem prejuízo da exigência de multa. Então, o indivíduo pode ainda estar com o livro diário ou livro caixa completo, né? Na fiscalização, foi intimado a fazer a regularização dos dados, né? E aí ele não faz, ele ignora a ordem do fisco.
Qual a consequência? Lucro arbitrado. Então, quem é que vai fazer o lucro arbitrado? O fisco. O fisco vai fazer o cálculo. Esse cálculo do fisco, né, ele vai utilizar o que como parâmetro? Já que nós percebemos aqui que estão faltando informações. Às vezes a informação até existe, mas ela está bagunçada, está desorganizada, ou o fisco não teve acesso a essa informação. Então, o fisco ele vai usar a receita bruta da pessoa jurídica. Se ele tiver acesso à informação da receita bruta, ele vai usar a receita bruta como margem de cálculo, né? Que é pelo menos o que entrou no caixa da empresa, você pode movimentar ou identificar através do quê? Por exemplo, contas bancárias, né? Contratos de cartão de crédito, né? Serviços de crédito, contas bancárias. Então, você pode conseguir identificar o que entrou no caixa da empresa. Se você não conseguir nem identificar o que entrou no caixa da empresa, vamos dizer que a empresa só trabalhava com dinheiro, não recebia títulos de crédito, não recebia depósitos bancários, não movimentava crédito por cartão, sistema de crédito por cartão. E aí eu vou fazer o quê? Vou avaliar o patrimônio da pessoa jurídica e utilizar esse patrimônio como parâmetro de cálculo. Ou seja, quanto mais patrimônio a pessoa jurídica apresentar, né, eu percebo que ela teria uma tendência a ter uma renda, um lucro maior. Certo? Então, quando eu calculo sobre a receita bruta da pessoa jurídica, os valores podem variar de 1,92, a alíquota, né? Alíquota não, percentual do lucro arbitrado, né? Que eu vou usar aquele mesmo cálculo que nós utilizamos do lucro presumido. Eu pego o valor, no caso da renda bruta, e multiplico por um percentual. Esse valor pode ir de 1,92 até 38,4%, né, por cento. Dependendo do que? De cada atividade. Então, aqui vai ser parecido com o que nós explicamos do lucro presumido. Então, se o meu parâmetro de cálculo for o de lucro arbitrado, eu vou utilizar o quê? Aquela mesma lógica do lucro presumido. Vou pegar aqui, no caso, a receita bruta que eu consegui averiguar e vou utilizar percentuais que vão desde 1,92 a 38,4. Percebam que os percentuais são maiores, né? Lá nós tínhamos de 1,6 até 32, aqui nós temos de 1,92 até 38,4, então o fisco aqui ele pesa a mão, né? E se eu não tiver nem a noção de quanto foi a receita bruta da empresa, eu vou ter que calcular sobre o patrimônio, né, que a pessoa jurídica demonstra ter. E aí, sobre esse patrimônio, eu vou aplicar um percentual que vai de 0,12 a 1,5%. Percebo que não é sobre a receita aqui, né, sobre o faturamento, é sobre o patrimônio. Então, o patrimônio de uma pessoa jurídica pode ser muito maior do que o seu faturamento no período. Então, esses percentuais aí caem, mas também o impacto vai ser considerável. Né? Então, vamos aqui só para demonstrar que o cálculo é o mesmo que nós falamos antes de lucro presumido, né? Vamos imaginar essa segunda situação aqui. Eu não tenho nada da empresa, não tenho informação nenhuma sobre o lucro bruto. Aí chega lá o fisco e descobre que a empresa tem 1 milhão. Né? 1 milhão não, bora botar mais. Tem 10 milhões de patrimônio. 10 milhões de patrimônio. Aí vamos usar aqui essa alíquota maior, ou esse percentual maior, perdão. Percentual de quanto? 1,5. Eu vou aplicar 10 milhões, percentual de 1,5, né? Vai dar quanto? 150 mil de lucro arbitrado. Então, eu peguei 10 milhões, não tinha informação nenhuma sobre o faturamento da empresa. A empresa não, completamente desorganizada, ou então me negou as informações. Aí o fisco vai lá, descobre que a empresa tem em seu nome 10 milhões em patrimônio. Aplico a alíquota maior, nesse caso, né, nesse exemplo. Estou aplicando aqui a alíquota de 1,5. Qual o lucro presumido para o período? 150 mil. Ela lucrou 150 mil no período? Não sei se ela lucrou 150 mil no período. Mas se ela não fez o papel dela, não calculou por conta própria, não fez o planejamento dela, o fisco não vai aliviar, vai considerar que naquele período ela lucrou 150 mil. Tudo bem? E aí 150 mil, assim como no lucro presumido, nós estamos falando aqui de lucro arbitrado, certo? Esse exemplo aqui que nós demos agora é lucro arbitrado na modalidade calculado sobre o patrimônio.
Então, nessa situação aqui de 150 mil, eu vou somar o que esses 150 mil? Ganho de capital, receitas e resultados positivos decorrentes das receitas sem correspondência com os itens anteriores, rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras, lucro inflacionário, saldo de lucros cuja tributação tenha sido diferida dos períodos base anteriores, parcela de valores controlados na parte B do livro de apuração do lucro real, né? Ladder, que deveriam ter sido adicionados ao lucro real. Valores recuperados referentes a custo e despesa, incluídos os decorrentes das perdas no recebimento de créditos. Que é aquela situação que nós explicamos anteriores, né, do valor perdido, né? Exceção, provar a ausência de dedução em período anterior, em que utilizou o regime de tributação com base no lucro real, atinente a período submetido a regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrário. Juros aferidos em decorrência de capital próprio. Então, aquela mesma situação, né? São todas as fontes de receita que essa pessoa jurídica que está sofrendo lucro arbitrado não faz parte da atividade dela. Então, vamos imaginar aqui que ela teve, além desse patrimônio, ficou comprovado aí que ela teve uma recuperação de 10 mil reais, né? Esses 10 mil reais que ela tinha deduzido anteriormente. Ficou provado que esses 10 mil que ela recuperou agora, ela tinha deduzido, né, no momento lá em que ela deveria ter recebido o pagamento e não recebeu. Então, além desses 150 mil, eu vou somar o quê? 10 mil reais aqui. Então, vai para quanto? 160 mil. Né? Vamos dizer que ela teve mais 5 mil reais de juros. Provei aí, achei um devedor dela que pagou a ela 5 mil reais de juros. Ela tentou esconder, não conseguiu. Então já tem um quanto aqui? 150, que foi calculado sobre o patrimônio dela, mais 10 mil de valores recuperados, que ela tinha deduzido anteriormente, mais 5 mil de juros. Já foi para 165 mil a minha base de cálculo. Né? Período de apuração do lucro arbitrado também vai ser trimestral. E aqui, por fim, para encerrar esse encontro de hoje, nós temos aí, né, um exemplo para vocês de apuração, né? Vocês darem uma estudada, lembrando que esse assunto vai fazer parte da atividade da aula da semana que vem, que vai compor a nossa nota da AV1, né? Então aqui nós temos uma pessoa jurídica, um posto de combustível, né? Que aferiu aí no período, primeiro trimestre, né? Então 1.200.000 no trimestre, dá o quê? Uma média de 400 mil por mês de combustível. Venda de mercadorias, 500 mil no trimestre, né? Receita da prestação de serviços de borracharia, 20 mil. Então, receita bruta total, 1.720.000. Ela vai trabalhar com o quê? Ela vai trabalhar com lucro presumido, certo? E aí mais embaixo vocês veem, né? Lucro presumido, ela chegou lá. Receita de combustíveis, 1.200.000. Qual era o percentual que nós tínhamos falado anteriormente? 1,6. Qual foi a nossa base de cálculo de combustível? Lucro presumido de combustível, 19.200. Meio milhão de venda de mercadorias, né, da loja de conveniência, da loja de peças. Percentual 8%, base de cálculo 40 mil. Receita de borracharia, 20 mil.
Qual o percentual? 32. Qual a base de cálculo? 6.400. Então, somando 19.200, 40 e 6.400, deu 65.600 de lucro presumido. Perceba que começamos com quanto? 1.720.000 de faturamento. Qual é o nosso lucro presumido? 65.600 no trimestre. Esse lucro é o lucro verdadeiro dela? Não sei se é o lucro verdadeiro, é o lucro presumido na forma da lei. Olha o planejamento tributário funcionando aí. Ela pode ter lucrado 100 mil, 200 mil na contabilidade real dela, mas aqui, para a lei, ela lucrou 65.600. E aí nós colocamos aqui outros acréscimos, né? Resultados não operacionais e financeiros, como por exemplo o aluguel de veículos, juros de empréstimos que ela realizou, que não é a atividade fim dela, né? Teve mais 21 mil. E aí nós somamos o quê? 65.600 mais 21 mil, que foram outras rendas que ela teve, que não fazem parte da sua atividade principal, deu 86.600. Qual a nossa alíquota? Essa é a nossa base de cálculo, então, 86.600. Qual a nossa alíquota? 15%, né? 86.600 vezes 15% deu 12.990. Só que nós vimos o quê? Que é um adicional de 10% sobre o que exceder 60 mil no trimestre. Se nós tivemos 86.600, nós tivemos um excedente de 26.600. 86.600 menos 60 mil, né? Dá um excedente de 2.600 sobre esse excedente de 26.600. Então tivemos, recapitulando, tivemos a nossa base de cálculo 86.600, ponto 1. Sobre esses 86.600 eu vou aplicar 15%, que é a nossa alíquota. Deu quanto? 12.990. Porém, 86.600 é mais de 60 mil. Então, vou ter que aplicar a alíquota adicional de 10%. 86.600 menos 60 mil dá 26.600. Esses 26.600 eu vou multiplicar por nossa alíquota adicional de 10%, que é 2.000, vai dar 2.660. Somo 2.660 com 12.990, deu quanto de imposto? 15.650. Tributo. Percebam que nós começamos ali, faturamento bruto, 1.720.000. Chegamos em lucro presumido 86.600, chegamos em quanto de imposto? 15.650, imposto. Se vocês olharem mais aqui em cima, nós vamos ver o imposto calculado para PIS e para COFINS, né? Aí deduções, IR retido sobre renda fixa, né? Foi de um investimento que ela fez aí, que ela teve que pagar o imposto de renda. Tinha lá uma aplicação financeira, né, pagou o IR de R$200. Tem direito a deduzir? Tem direito a deduzir, né? Então, esses 15.650 foi para 15.540, né? Tudo bem? Então, assim encerramos esse assunto. Utilize o restante do tempo da aula para poder realizar a revisão do que foi dito, ler a apostila com mais calma e, se for o caso, debater com os colegas. Os meus contatos estão disponíveis como sempre. Entre em contato comigo se for necessário e leiam os avisos, os informes no portal da faculdade. Obrigado.